Eu começo falando da refinaria de Passadina e mostro esse importante quadro que trata exatamente do histórico das refinarias adquiridas no exterior no período de 1999 até 2007, com o fechamento da Operação de Okinawa em 2010, e passo também e principalmente pela refinaria de Passadina. Chamo a atenção para esse slide que, além dos aportes feitos na aquisição dessas refinarias, é importante chamar a atenção para o investimento pós-aquisição, principalmente nas duas refinarias da Argentina, Bahía Blanca e São Lourenço. Na sequência, também Passadina e Okinawa, o investimento pós-aquisição versus a capacidade de processamento, capacidade de refino e a localização dessas refinarias. Chamo a atenção para a Bahía Blanca. Nós tivemos um investimento de 2001 a 2013, pós-aquisição, troca de ativos da Repsol e YPF, 205 milhões de dólares, e temos que atualizar essa refinaria para que ela esteja pronta para 2016, atendendo às especificações de diesel e gasolina na Argentina, o que totalizará 593 milhões de dólares para processar 30 mil barris de petróleo. Na sequência, fizemos um desinvestimento para São Lourenço e teríamos também obrigações na Argentina para 2016 para 550 milhões de dólares e que totalizaria 638 milhões de dólares para processar 50 mil barris por dia. Passadina, depois da aquisição de Passadina, 685 milhões de dólares já foram investidos após a aquisição para processar 100 mil barris por dia. E, na sequência, Okinawa, 100 mil barris, uma capacidade real de processamento de 100 mil, uma capacidade efetiva de processamento de 50 mil barris, conforme constou no estudo de viabilidade técnica e econômica. Os investimentos de 153 milhões de dólares. Então, esses investimentos pós-refino, eles são, de fato, pesados, são investimentos permanentes. No caso de Passadina, nós temos uma média de 80 a 85 milhões de dólares de investimento, bastante em linha com o que tem sido feito nos investimentos de Petrobras de refinarias de igual porte. Essas aquisições tiveram como origem o plano de negócios da companhia, o plano estratégico traçado em 1999. Então, vieram as aquisições de todas essas refinarias, começando com Bolívia e chegando a Okinawa, anteriormente Passadina, depois as duas refinarias na Bahia. A refinaria de Okinawa é uma refinaria localizada num dos melhores hubs de movimentação de petróleo e derivados dos Estados Unidos, importante centro consumidor. Existem 7 refinarias, mais a refinaria de Okinawa, totalizando 2,2 milhões de barris de petróleo dia. É como se nós pegássemos todas as 12 refinarias do Brasil e centrássemos e colocássemos todas elas no centro de São Paulo, por exemplo, esse grande centro consumidor do Brasil. Então, 2,2, somente o hub onde está inserido Passadina. É, sem dúvida nenhuma, no nosso entendimento, um dos maiores centros de consumo, de movimentação de derivados dos Estados Unidos. Estados Unidos consome 18 milhões de barris de petróleo por dia de derivados. O Brasil consome em torno de 2,2 ou 2,3 milhões de barris por dia. Então, a localização de Passadina é realmente bastante favorável a qualquer negócio de qualquer refinaria naquela região. Esse slide ele é extremamente importante porque ele consolida várias das apresentações que tenho feito sobre o tema e outros depoentes que aqui estiveram participando de audiências públicas recentemente, mas são relatos importantes e decisões e valores pagos pela Petrobras, a Astra Oil, relativos a 50%, mais 50%, 100% das ações de Passadina. E o primeiro grande momento de tomada de decisão foi no dia 3 de fevereiro, quando o Conselho de Administração da Petrobras, nos termos do resumo executivo, autoriza a Petrobras a adquirir
por intermédio da Petrobras América, 50% dos bens e direitos da Pasadena Trading e a participar através da PAI com 50% na PRSI Trading. O valor autorizado pelo Conselho e fechado no closed foi 359 milhões de dólares, mais 70 milhões de dólares que se deu no fechamento das contas. A discussão das duas cláusulas de put option e da cláusula de Marlin. O resumo executivo não havia menção às cláusulas de put option e Marlin. Não houve citação nem intenção manifestada de compra dos 50% remanescentes da refinaria de Pasadena. Ao fazer a aquisição, a documentação que foi apresentada, a documentação que foi entregue, a apresentação de PowerPoint, ela não coloca, inclusive a apresentação, a decisão ou a possibilidade real de que nós, de fato, estivéssemos adquirindo 100% da refinaria. No nosso entendimento, o entendimento da nossa companhia, pelas análises que temos feito, nós entendemos que as cláusulas de put option e Marlin, juntas, elas agregavam valor ao negócio Pasadena por conta da revamp, que era o grande ponto de virada, de diferença desse projeto. A revamp dessa refinaria traduziria um novo refino, um novo ativo do refino nesse hub que eu comentei aos senhores e senhoras. No dia 3 de março de 2008, portanto, 2 anos após a aquisição dos 50%, a diretoria executiva da Petrobras leva ao Conselho de Administração a proposição para nós, Petrobras, adquirirmos os outros 50% restantes, da totalidade de 100%. Então, um valor de 788 milhões de dólares foi o que nós, diretoria executiva, apresentamos ao Conselho de Administração da Petrobras. Na sequência, no dia 20 de junho de 2008, a diretoria informa ao Conselho que instruiu seus advogados a dar entrada em processo arbitral porque o Grupo Astra não estava cumprindo as suas obrigações do dia a dia do refino, como, por exemplo, os aportes necessários para que nós conduzíssemos as atividades com a segurança necessária dentro daquela atividade de refino, padrão do sistema Petrobras. Então, havia, de fato, uma grande discussão entre as partes e nós entendemos que seria seguro e oportuno informar e instruir os nossos advogados a fazer a entrada no processo arbitral. Dia 13 de junho, passados em torno de 4 anos dessa decisão da Petrobras, do dia 20 de junho de 2008, fechamos um acordo extrajudicial com o sistema, com as empresas, com a empresa Astra, o grupo da Astra, da Transcor Astra, e nós fechamos a operação por 820 milhões de dólares. Essa proposição foi aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras. Quanto que se pagou pela refinaria de Pasadena? 100%. Nós pagamos 554 milhões de dólares. Quanto se pagou pela trading constituída? 341 milhões de dólares. Ou seja, a aquisição da primeira metade da refinaria de Pasadena significou à Petrobras 429 milhões de dólares. A segunda metade, 820 milhões de dólares. Uma parcela de 354 milhões de dólares relativas aos demais gastos com a aquisição. Então, nós estamos falando de um total de 1,249 bilhão de dólares. Esse foi o valor efetivamente pago, desembolsado pela Petrobras, a Astra, contemplando os 100% das ações. Dessa forma, nós temos outras informações nesse mesmo slide. Esse material ele tem muito mais objetivo de passar informações à CPMI.
e para que possa fazer parte do acervo que vai permitir a essa comissão fazer as suas avaliações. Mas é importante deixar claro, mais uma vez, a Astra desembolsou em torno de 350 milhões de dólares para dispor de 100% das ações relativas a essa refinaria. Foram 360 milhões de dólares que foi o desembolso da Astra à CRAL. Pasadena, o valor médio de aquisições, 8.250 dólares por barril de capacidade, em linha com outras aquisições para óleo leve entre 2006 e 2008. Nós apresentamos nesse slide informações extremamente importantes que tratam exatamente do primeiro momento da aquisição, dos 50% iniciais de Pasadena. E aqui nós temos uma média da leitura do mercado no momento desta aquisição. Analistas consideraram a aquisição positiva nos 50%, destacando o preço por barril pago pela companhia abaixo da média da indústria em transações similares. E nós trouxemos aqui algumas posições da Mary no dia 6 de fevereiro, portanto, quando nós anunciamos o fechamento do Credit Suisse, do Deutsche Bank e do Itaú. Em todos os casos, a operação foi considerada positiva pelo mercado. Então, no primeiro caso, dados os termos da transação, consideramos a aquisição de forma positiva. Outra do Credit Suisse, com a inclusão dos investimentos necessários para concluir a conversão da refinaria, acreditamos, e essa é muito importante, que o múltiplo da transação cresce e fica em torno da média recente da indústria. A transação é positiva para a Petrobras. Também do Deutsche Bank, esse acesso deve permitir à Petrobras beneficiar-se das altas margens que prevaleciam naquela época nos Estados Unidos da América para refinadores de óleo pesado, agregando valor à sua produção de petróleo pesado de marlim. E o Itaú faz uma consideração também importante, ainda que considere positiva a aquisição, mas ele coloca que o resultado final iria depender muito da quantidade de investimento gasto em sua modernização e que a Petrobras ainda não tinha revelado as suas estimativas. Mas o mercado considerou extremamente positiva a aquisição dos 50%. Resumindo, a avaliação à luz da situação atual. Quando nós olhamos esses gráficos, nós verificamos esse grande vale entre 2008 e 2011, 2012, crise mundial, perda de margem. Essa avaliação, olhando naquele primeiro momento das grandes margens, o mercado considerou positiva e nós consideramos, a avaliação da nossa equipe, que avalia a Pasadena nos dias atuais, o negócio potencialmente bom, bastante em linha com o que disse o mercado. A nossa avaliação atual está mantida, um negócio potencialmente bom, o negócio 50% de Pasadena. Na sequência, nós olhamos esse mergulho das margens. Quando nós fizemos a compra dos outros 50%, o mercado não emitiu nenhum parecer, nós temos um fato relevante, o mercado não se pronunciou, e nós confirmamos na data de hoje exatamente que o negócio, como ele se apresentou depois da crise e como ele se apresenta hoje, ele não é um negócio de grande atratividade, ele é um negócio de baixo retorno. Todas as análises que nós fazemos, mesmo olhando esse desempenho recente, com óleo não convencional nos Estados Unidos, as margens se recuperando de óleo leve, mas esse seria um bom projeto se nós tivéssemos feito a época revamp, de 100 mil barris, ou até, se fosse 200 mil barris, ficava muito melhor. Ganhamos um prêmio por todo esse investimento, nós temos investido em Pasadena, como eu disse, um pouco mais de 600 milhões de dólares, recuperando a refinaria, e ganhamos um prêmio, 2 prêmios de honra ao mérito, pela nossa melhoria no refino naquela região, naquele hub. Quando a gente olha todo esse conjunto, a Petrobras considera que não foi um bom negócio. A refinaria de Pasadena, nos dias atuais, não foi um bom negócio com as condições atuais. Com relação à nossa atuação, nós temos estado, desde novembro de 2012,
nós estamos atendendo aos órgãos de controle. Nós temos respondido sistematicamente aos requerimentos de informações que são solicitados a nós. Sistematicamente, nós temos uma comissão interna de apuração, que já está na sua 2ª edição, nós postergamos os prazos, porque Pasadena é um caso de 8 anos, né, desde o primeiro momento que nós começamos a trabalhar Pasadena, até mais do que isso, quase 10 anos, se considerarmos que tudo isso começou a ser discutido em 2004, pessoas já deixaram a companhia, já mudaram as diretorias, já mudaram de área, e nós estamos realmente buscando pessoas, inclusive, que se aposentaram, para que elas colaborem conosco nas informações, e a gente vem atendendo aos órgãos de controle sistematicamente. Nós estamos absolutamente atualizados em relação ao Ministério Público Federal, CGU, TCU, aos requerimentos de informação, e eu fecho essa fala sobre Pasadena, registrando que as cláusulas não foram anexadas e que nós, na Petrobras, consideramos que, dentre as opções que temos hoje, as condições que se apresentam hoje no mercado, realmente Pasadena não se mostrou ser o bom negócio que nós projetamos no início, quando nós trabalhamos a revamp de Pasadena. O segundo eixo é o eixo que trata da SBM Offshore. São indícios de pagamento de propina a funcionários da estatal pela companhia holandesa SBM Offshore para obtenção de contratos junto à Petrobras. E eu passo a descrever também este eixo número 2. A Petrobras possui atualmente, nós possuímos 125 plataformas em operação. É um número muito grande a níveis mundiais, e eu vou fazer referência aos senhores para dar essa referência, essa ordem de grandeza. São 120 plataformas em operação, sendo 29 do tipo FPSO. Significa unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de óleo. Eu apresento para os senhores e senhoras as unidades próprias. O que são unidades próprias da Petrobras? São aquelas construídas e operadas pela Petrobras. Nós temos empresas que trabalham conosco, nós projetamos, especificamos, contratamos, acompanhamos a construção, habitamos essa plataforma com o pessoal Petrobras e operamos, portanto, essas unidades. E tem as unidades afretadas, que são unidades construídas e operadas pela afretadora. A unidade de produção, ela não pertence à Petrobras. A Petrobras tem um aluguel, paga serviço de operação e paga aluguel a essas plataformas. Existe um mercado bastante competitivo em que competem nesse mercado a SBM, a MODEC, a BW Offshore e entre outras, mas essas são as grandes empresas. Eu apresento aos senhores unidades afretadas e unidades próprias recentes. O FPSO Cidade de São Paulo, que está no pré-sal, no campo de Sapinhoá. Ele tem 120 mil barris de capacidade, fornecido, afretado à Petrobras pela Chain Modec. Chain, uma empresa brasileira, Modec, uma empresa japonesa. O primeiro óleo dessa unidade ele vem em janeiro de 2013. E o total do contrato em 20 anos são 4,2 bilhões de dólares. É o contrato em 20 anos de uma única unidade de produção. Nós apresentamos agora o FPSO Cidade Paraty, à direita, uma unidade afretada à SBM, ela está no piloto de Lula Nordeste. Primeiro óleo entrou agora em 6 de junho. O total do contrato são 4,4 bilhões de dólares por essa segunda unidade afretada. E para que os senhores tenham uma comparação, uma unidade própria, um FPSO P-58, uma unidade própria da Petrobras, nossa unidade, propriedade da Petrobras, Parque das Baleias, 180 mil barris por dia.
O custo total dessa unidade é de 5,4 bilhões de dólares. É quanto custa o CAPEX e o OPEX. Quanto custa o capital e quanto custa operar no mesmo período. Nós estamos falando de contratos vultuosos, grandes valores por uma única unidade de produção. Os benefícios da Petrobras fazer uma contratação, da Petrobras afretar. Nós podemos fazer mais. Por quê? Porque nós só começamos a pagar o aluguel, os serviços, quando eles começam a produzir o primeiro óleo. Então, aqueles 33, 34, 36 meses, 42 meses de construção, nós não desembolsamos. Então, nós temos um alívio no nosso balanço. O risco de sobrecusto também fica por conta da empresa que nós estamos alugando. Maior agilidade na fase de especificação, de projetos, de conversão. E se nós olharmos todas essas unidades, nós temos a evidência de que essas unidades afretadas conseguem nos entregar um óleo mais cedo do que as unidades próprias. Para os senhores terem ideia da grandeza do que nós estamos falando, a frota mundial dessas unidades, desses FPSOs, em lâmina d'água maior do que 300 metros. E veja bem que nós temos unidades dessa com 1.500 metros, 2.000 metros, mais que 2.000 metros de lâmina d'água. Mas no mundo, se nós considerarmos os 300 metros de lâmina d'água, nós temos 96 FPSOs no mundo. Existem 43 afretados e 53 próprios. Então, há uma tendência das empresas terem, não é regra, evidentemente, mas 50%, em torno disso. 68 unidades dessas estão em operação, 28 estão em construção. Olha como cresce a Petrobras. Isso é fato, isso não é o que a gente vai fazer. Isso são contratos. 19 são da Petrobras. Das 28 que estão em construção no mundo, 19 da Petrobras. A Petrobras tem no Brasil 50, não a Petrobras, o Brasil tem em suas águas, em atividade exploratória, em atividade de produção, 50 FPSOs, 50 unidades. Desses 50 unidades, 47 são da Petrobras, ou trabalham para a Petrobras. Então, a relevância da Petrobras é muito grande, e como nós temos a grande parte das unidades construídas no mundo, e no Brasil, isso significa um número expressivo de empregos que a indústria naval offshore gera no Brasil hoje. Mas olhando as empresas operadoras, Petrobras, a Eni, a Shell, a Exxon, a Petrobras tem 23 unidades FPSOs afretadas, 23, 17 em operação e 6 em construção. Dessas 23, nós temos 8 afretadas da MODEC e 8 afretadas da SBM. Então, existe um equilíbrio entre MODEC e SBM, que são concorrentes nos processos competitivos. Nós temos 3 afretadas da BW Offshore, da TICAI, Saipem e Petroserv. Então, as grandes líderes no Brasil são exatamente MODEC e SBM. Mas esse slide, ele é surpreendente, e nós, da companhia, ficamos surpresos com esse slide sempre. São 50 unidades no Brasil, 47 unidades que trabalham para a Petrobras. Focando agora na SBM Offshore, a SBM Offshore. Nós temos, desde 1996, foram assinados contratos para fretamento de 9 FPSOs. 9 contratos FPSOs, afretamentos, e uma unidade própria da Petrobras, que a Petrobras contratou a SBM para projetar, construir e operar por 3 anos. O total de contratos que nós temos com a SBM Offshore é de 27,67 bilhões de dólares. Então, são volumes muito expressivos. Isso é o que temos com a SBM. Eu passo rapidamente aos senhores à esquerda, Cidade de Ilhabela, um contrato de 5,2 bilhões de dólares
com a SBM. Essa unidade de Ilhabela, essa cidade de Ilhabela, ela está produzindo o primeiro óleo dela esse ano, 150 mil barris por dia, um conteúdo local de 65%. São 20 anos de contrato. À direita, nós temos todas as contratações. Nós temos 2 contratações por inexigibilidade. A primeira, em dezembro de 1996, e a terceira contratação por inexigibilidade no ano junho de 2001. Junho de 2001, o FPSO Brasil, ele veio substituir exatamente a P-36, a plataforma da Petrobras, que afundou no ano de 2001. No dia 15 de março de 2001, foi quando nós tivemos o acidente, 15 de março de 2001. Dia 20 foi que nós perdemos essa unidade e nós fizemos a contratação desse FPSO Brasil. Nós temos Marlim Sul, Anchieta, Marlim Sul, Capixaba, P-57, todas essas já operando. Essas unidades todas foram feitas na modalidade convite, decreto 2745/98. E nós temos cidade de Paraty, cidade de Ilhabela, cidade de Maricá e cidade de Saquarema. São unidades que foram contratados dentro do sistema de contratação que nós chamamos de JOA, que é quando nós temos sócios nos campos de petróleo. Nós não aplicamos o decreto 2475 e nós fazemos uma contratação direta. Também é um processo competitivo extremamente restritivo, em que nós temos que mostrar aos nossos parceiros, porque somos operadores, que aquela foi a melhor opção e temos várias etapas de aprovação com esses parceiros. Então, nós também fazemos solicitação de propostas aos licitantes, no mínimo 3 empresas, quando possível. No caso dos projetos que passam pelo 2475, nós solicitamos, fazemos uma contratação depois de um processo competitivo com três empresas. Fluxo de pagamentos para a SBM Offshore. Como é que nós pagamos a SBM no Brasil e no exterior? Todo o contrato com essas empresas, e eu estou focando aqui na SBM Offshore pela motivação que se apresenta, nós fazemos o pagamento sempre, cada uma unidade de produção tem dois contratos. Um contrato de serviços, que nós pagamos em reais no Brasil, que é a equipe da SBM Offshore, que está na unidade de produção, fazendo a operação da unidade. Cada um desses navios, cada uma dessas unidades de produção, tem uma empresa no Brasil para receber esse pagamento pelos serviços de operação. E o pagamento do afretamento, da mesma forma, nas empresas abertas para cada uma desses navios, em Luxemburgo, na Suíça, na Holanda, Libéria, o contratado e o contratante, né, nós estamos contratando a SBM e ela define a empresa no país que nós faremos esse pagamento. Quando nós temos sócios, no caso, como eu defini, Tupi Nordeste, Alfa Lula Alto, Beta Lula Central, nós temos a Tupi BV, onde a Petrobras tem 65%, a BG 25% e a Galp 10%. No outro caso, como no caso de Guará Norte, nós temos uma outra empresa, a Guará BV, todas as duas na Holanda, em que a Petrobras faz um cash call, chama os recursos dos parceiros, remetemos os recursos para essas empresas, Tupi BV e Guará BV, e essas empresas fazem o pagamento nas empresas definidas pela SBM Offshore. Nesse caso específico, eu tenho várias informações nesses slides, chamo a atenção para o valor dos contratos, 27,7 bilhões de dólares, e nós deixamos aí várias informações para o uso dos senhores. Também, da mesma forma, desde o início desse ano,
Petrobras cria uma comissão de apuração interna em fevereiro de 2014. Desde então, nós temos estado sistematicamente atendendo aos órgãos de controle, aos requerimentos que são solicitados a nós. E é importante que todas as informações sobre o assunto têm sido sistematicamente atualizadas e sistematicamente informadas à CGU, ao Ministério Público também. Passo agora ao tema que trata da segurança das plataformas.